Itaenga. Um abraço para Dudu Milóia, sua esposa, que são pessoas da melhor qualidade. Um abraço para todos correligionários, todo o povo querido de Lagoa de Itaenga, independente de raça, cor, partido. Lagoa de Itaenga é a nossa terra e é por ela e para ela que temos que dedicar os nossos dias, nosso trabalho e principalmente relacionado à política. Doutor Napoleão já tem uns dias em Lagoa de Itaenga e nesses dias que o doutor tem aqui em Lagoa de Itaenga, todos sabemos de quanto honrosa é a sua passagem no nosso município, até porque ele vem construindo a sua história com muito zelo, né, com muita dignidade, sempre se posicionou a favor da maioria, né, da população. Claro que não seria doutor Napoleão o agraciado com o milagre de agradar a todos ao mesmo tempo, né? Mas tem se conduzido de forma briosa nos seus mandatos como vereador. São quantos mandatos, doutor? Moisés, diretamente 4 mandatos e eu assumi uma temporada como suplente, que se conta como mandato, então é o 5º mandato, né? Foram 5 eleições de vereador, eu assumi em todas as 5, e uma eleição de vice-prefeito que a gente foi derrotado lá em 2012. Então, nós temos aqui, eu tenho 6 eleições disputadas no município, com 5 vitórias, uma derrota, né? Porque nós perdemos a eleição de vice-prefeito. Disputei a presidência da Câmara por 3 vezes, ganhei 2. 2 mandatos. 2 mandatos, né? Eu tenho 2 mandatos de presidente da Câmara. E, se não me engano, 3 ou 4 mandatos de segundo secretário na Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga. Fazendo então, parte da mesa diretora. É um somatório de eleições entre vitórias e derrota, para mim é quase 100%, porque dá 90 e tantos por cento, porque eu só perdi uma. O seu mandato, doutor, que o senhor obteve participando do mandato como suplente, foi por ocasião da licença médica do Orlando? Não. A eleição, o mandato que eu assumi foi quando o Carlinho da banca teve um problema com a justiça. Sim. E precisou ser afastado. Então eu assumi ali temporariamente, me parece que 3 meses, 4 meses. Não estou nem lembrado quanto tempo. Eu tive uma eleição, primeira eleição, ainda sem muita experiência, sem o povo me conhecer muito, apesar de eu já estar aqui há um bom tempo, né, Moisés? Eu já estou no município de Lagoa de Itaenga há 35 anos, se eu não me engano, a primeira festa de Jerico foi no ano de 90. Por aí. Eu já estava aqui no município, né? A gente já frequentava a barraca de Facão lá na Vila Boa Esperança. Falcão, saudoso eu Falcão. Me lembro que eu não votava ainda aqui, eu nem votar aqui eu votava, né? Porque politicamente eu tinha a impressão de que eu ia voltar para o Ceará e ia entrar na política por lá. Apesar de já mexer com política, porque todo jovem universitário recém-formado, ele geralmente pensa em política e é meio revolucionário. Mas eu não achava que eu fosse entrar na política em Lagoa de Itaenga. Eu lembro que naquele tempo você estava de um lado e nós agora estamos de novo do meu lado. Você estava naquele tempo, se não me engano, apoiando a primeira eleição. Tinha votado no Carlinho do Moinho, me parece. Isso. Na primeira eleição, em 96. E ia até a eleição de Sebastião Menino. Aí tinha era Clóvis Medeiro e você, a gente era foi uma convivência boa. Eu agradeço de coração, Moisés, a todo o povo querido de Lagoa de Itaenga. Já estou com 66 anos, 35, 36 vividos em Lagoa de Itaenga. Construí muitos amigos, construí a base minha, que é a minha família, com o apoio de Lagoa de Itaenga, o que eu ganhei no município, tudo isso foi o somatório. E eu estou devolvendo a Lagoa de Itaenga, Moisés, através do investimento que eu fiz. Quando eu ganhei, eu investi nos meus filhos, que são médicos, profissionais da mais alta qualidade. Não é porque são meus filhos, é porque são, que estão prestando serviço ao município. A doutora Lorena, ginecologista, o doutor Alex, ultrassonografista. Investi dinheiro no comércio, né? Quando eu abri o Biocenter há 14 anos atrás, uma pequena clínica que hoje é uma das maiores da região, posso dizer até. Ô doutor, agora se o senhor me permite, para que a gente faça um passo a passo aqui, para que a gente possa verdadeiramente aproveitar, desfrutar desta oportunidade de conversar com o senhor, que o senhor tem história e a boa história é sempre bom ser contada, né?
Muita gente aí tem história, mas a história é até comprida às vezes, né? Mas dá preguiça da gente escutar, porque tem mais mentira do que verdade, então, né? A gente não vai estar perdendo tempo, que tempo é ouro. Então, doutor, o senhor poderia muito bem ter chegado aqui como profissional e ter feito um investimento, quem sabe, com pessoas que acreditassem no seu desejo de empreender, e o senhor chegou aqui e se envolve na política, né? E nós sabemos que política, para quem está de fora, apesar da sua juventude, né? Os arroubos da juventude, né? A juventude acredita quase que em tudo, né? Mas naquela época o senhor não partiu para empreender, né? Como o senhor recentemente, há minutos atrás, já coloca para a gente aqui que o senhor é um empreendedor importante empreendedor do nosso município. Mas como foi entrar na política? O senhor disse, eu quero ser, e já foi entrando assim? Não teve convite de alguém, incentivo de ninguém? Como é que foi? Moisés, naquela época, lá em 2000 depois do ano 2000, né, quando o ex-prefeito Carlinhos do Moinho ganhou a eleição, eu era funcionário do município e nessas conversas de política, tal, de reunião e de política e de vai e vem, eu terminei resolvendo me candidatar a vereador. Aí surgiu aquele desejo naquele momento, e talvez eu parei para pensar que eu já tinha enterrado meu umbigo aqui. Eu já tinha afinidade com o município. Eu já era um itaenguense, sim. Adotado pelas amizades, pelo povo que sempre me abraçou, e eu posso dizer que eu tenho uma amizade com toda a Lagoa de Itaenga, porque eu nunca fui de fazer inimizade. E o senhor se fez respeitar, né? Aí eu respeito todo mundo, e quem respeita todo mundo tem respeito. Pois não. Então eu, graças a Deus, me dou bem com todo mundo. Na política eu trato muito bem os meus aliados e trato às vezes muito melhor meu adversário, porque eu não quero bater boca com nenhum, nem ofendê-los. Então, eu aprendi, Moisés, que às vezes a gente precisa tratar melhor os adversários e os inimigos do que os amigos. Porque no amigo, quando eu erro, eu vou lá e peço desculpa, e dou uma tapa nas costas, e a gente almoça junto e a gente resolve. Quando a coisa é um inimigo, ou é um desafeto, ou é alguma coisa, a gente tem que evitar, porque para não haver conflitos. Eu não tenho idade para estar resolvendo mais conflitos, e eu nunca fui de fazer conflitos com ninguém. Eu tenho 25 anos, 20 anos de política, que eu entrei em 2004, e eu, desde esse tempo para cá, eu tive o maior cuidado de não ofender ninguém. E o que foi que lhe motivou a entrar, né, nessa política, sabendo que ela tanto um importante instrumento para fazer o bem, para a prática do bem comum, como o senhor tem dado essa demonstração, né, como o senhor na época também. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu convivi, né, eu vivi naquele contexto social em que o senhor chegou aqui, né? Nós fomos daqueles que tomamos cafezinho sentado à mesa do ex-prefeito Sebastião Menino, né? Exatamente. Geraldino, né? Então, pessoas que passaram por aqui, por Lagoa de Itaenga, e deixaram uma marca de prestação de serviço. Geraldino, a história de Geraldino, né, o legado de Geraldino ainda tem muito a ser contado, né? Então eu estou fazendo essa pergunta para ver se o senhor foi motivado pela ação dessas pessoas naquela época a também se motivar a entrar na política. Moisés, se eu for procurar uma pessoa exclusivamente que tenha me incentivado, tenha me encaminhado, digamos assim, para participar da política, eu diria que essa pessoa foi Geraldino. Porque eu quero aqui até lembrar dos bons tempos que nós convivemos com Geraldino. Verdade. Eu até estava na Câmara recentemente, Moisés, dizendo que Geraldino, pela passagem que teve aqui, pelo trabalho prestado que teve ao povo de Lagoa de Itaenga, principalmente na saúde, merecia já ter tido uma homenagem maior, ser mais lembrado. É verdade. Inclusive, eu tentei agora... falando lá na Câmara, conversando com os amigos vereadores, e eu falei, porque a gente não coloca o nome de Geraldino na nova praça, na Praça da Bandeira, Geraldino tal. Só que eu me lembro que no mandato passado, eu fiz um projeto de lei para colocar o nome da praça naquela praça, no nome de Sebastião Menino. Verdade, eu lembro. Só que esse projeto de lei não foi encontrado, mas o povo está lá na memória sabendo que eu fiz isso. Quando eu mudar, aí vão dizer, olha, já mudou, então eu acho que nós vamos resgatar e colocar o nome, eu vou consultar como é que vai ser aí com a gestão, para colocar o nome do saudoso Sebastião Menino, a quem eu devo muito. Para mim, Sebastião Menino foi e ainda continua sendo
no meu pensamento, me perdoe se alguém pensa diferente, a maior liderança política de Lagoa de Itaenga. Ao longo do seu pensamento. Tenho expressado isso aqui sempre que é oportuno. Porque, veja, Moisés, eu posso ser líder político com uma condição financeira grande, com uma condição financeira que eu possa proporcionar ao povo, tendo com que barganhar, um conforto grande, barganhando aquilo que o povo precisa, principalmente na questão econômica. Sebastião Menino era um líder nato. Verdade. Então, que Deus o tenha. Para mim foi uma pessoa que me ajudou muito, inclusive financeiramente. Eu vivia boa parte do meu tempo, quando eu tinha o espaço, eu corria para casa de Sebastião Menino. Eu cheguei aqui muito pobre, não estou rico, mas melhorei de vida, graças a Deus. E agradeço isso à Lagoa de Itaenga, ao povo de Lagoa de Itaenga, aos administradores que me deram a oportunidade, a todos, eu não posso ser injusto com ninguém. Mas Sebastião Menino me acolheu muito na casa dele, com aquele sorriso largo. Muitas vezes a gente ia para a prefeitura, discordava naquele tempo que a gestão dele desandou e ele não pagava o salário, a gente brigava. No outro dia ele te encontrava na rua, sorrindo, abraçava e perguntava, ainda está com raiva? E por mais que você tivesse com raiva, você esquecia a raiva porque ele fazia com que você não tivesse raiva dele. Pois não. Então o Sebastião foi uma grande liderança. Eu aprendi a gostar do povo de Lagoa de Itaenga. E a política me trouxe as oportunidades, Moisés, de ajudar o povo. Principalmente na saúde, que é a minha área, né? A área da minha família. Você teve no Ceará, sabe que meus irmãos são médicos, sabe? E aí eu resolvi investir aqui com um amigo meu. Nós abrimos o Biocenter, que agora foi reinaugurado com uma empresa bem confortável, uma grande, espaçosa, bonita. Que eu acho que daqui para Carpina nós temos uma das estruturas que não faz inveja a lugar nenhum. Tá certo? Verdade. Me afastei, porque estou me aposentando, né? Já estou aposentado do Estado, inclusive. E aí passei a minha responsabilidade do Biocenter para a doutora Elisete, que é minha esposa, que tem um consultório lá. E para meus 2 filhos que trabalham lá. Eu já não estou mais dando opinião, nem administrando nada lá. Porque chegou a hora de ter mais tempo. Deixar que alguém ganhe experiência também. Alguém vai ganhando experiência. Mas eu tenho por Lagoa de Itaenga, Moisés, um carinho muito grande. Doutor, o senhor foi vereador por mais de um mandato, como o senhor também acabou de relatar, né, de trazer aqui em nossa conversa com a família itaenguense. E nós sabemos que os mandatos que o senhor teve não foram com o mesmo prefeito, né? Ou os seus mandatos como vereador, o senhor teve momento de ter que se posicionar como governo, né? Como defensor do projeto de governo, do prefeito que o senhor foi eleito junto, e outros momentos eu quero crer que o senhor também teve que ser oposição, né? O senhor não viveu esse momento de oposição. Porque veja, a única chance que eu tive de ser oposição até agora foi quando o Lamartine ganhou. Sim. Eu tinha concorrido como vice-prefeito. Verdade. Então eu fiquei fora dessa... eu fiquei fora dessa situação. E talvez por não ter aprendido a ser oposição... Sim. Quando foi agora, eu fui para a situação de novo. Mas aí foi o... Porque lá no grupo que eu participei por 20 anos, que eu estive por 20 anos, tenho certeza, Moisés, que fui fiel e fiz o que devia ser feito durante os 20 anos que estive lá no grupo do Moinhão. Saí de cabeça erguida, porque saí depois de perdermos a eleição. Fiquei até o final do mandato. Depois da eleição, chegaram as contas da ex-prefeita. Eu votei favorável, porque eu fazia parte da gestão. Mas entendo que, por algum motivo, algum desconforto, algum desarranjo, como eu ouvi a própria vereadora Cássia, filha do ex-prefeito, dizer que lá em Carpina não estava se sentindo bem, estava se sentindo oprimida, tinha lá seus descontentamentos. E resolveu romper com um grupo que ela estava, né? Que não está mais. A situação é parecida com a minha. Eu também tive aqui minhas situações que a relação ela começou a ser tosca. Então, não estava bom talvez para mim e talvez não estava bom para as lideranças do grupo que eu estava. Então, quando você está numa relação, Moisés, que ela já não está mais sendo compartilhada, que alguém não está respeitando alguém, está havendo um desrespeito de uma das partes ou de ambas, é melhor você se afastar dessa relação, respeitosamente, continuar respeitando e seguir seu caminho. A vereadora Cássia, na minha opinião, está certa. Ela está certa.
O que eu não acho certo é alguém dizer que lá em Carpina é democrático, quando a filha dele se afasta, e dizer que eu sou traíra, sou laranja podre, que eu sou traidor. Aí tá errado, porque esse linguajar, na minha opinião, ela não cabe para uma liderança grande. Ela não cabe para ninguém. Imagine para um líder de tamanho de expressão até do estado de Pernambuco. Entendeu? Então eu acho que isso não cabe bem, mas são coisas que já são águas passadas, tá entendendo? Já passou, eu espero que já tenha passado de vez, realmente, cada um cuida na sua vida. Eu respeito demais os que ficaram lá no grupo que eu participei, mas acho que a democracia, ela precisa ser aplicada em todo lugar. Não é só em tal lugar ou na minha família. Atravessou o rio, não tem não, que do rio para lá a democracia existe, do rio para cá é do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Mas, como eu acabei de dizer, eu respeito a opinião de todos. Eu quero dizer até a você, Moisés, que eu nunca tenha dito a ninguém, a ninguém publicamente. Mas quando eu saí de lá do grupo, eu saí até com medo. Porque o povo chegava e dizia, olha, tenha cuidado, porque não sei o quê. E eu digo, mas o que foi que eu fiz? Eu roubei nada de ninguém, não maltratei ninguém. Sou um cidadão do bem, mas graças a Deus eu acho que isso é coisa de fofoca, já passou, nós estamos aí seguindo em paz. O que eu desejo para todos do grupo que eu deixei é que Deus abençoe e que cada um siga seu caminho. E que na política o povo decida. O povo decida o que é melhor. Para mim hoje o que é melhor é a gestão Dimas, que está trabalhando, e eu estou aqui para abraçar, estou com o prefeito, vou continuar com ele, porque eu quero continuar lutando pelo povo de Lagoa de Itaenga. Ô doutor, o senhor corajosamente, já que o senhor trocou nesse assunto, não fui eu que estimulei, o senhor entrou no assunto, o senhor foi aquela pessoa, o senhor é aquela pessoa que corajosamente chegou aqui de forma muito clara, por mais de uma vez, não de forma particular, mas aqui de forma pública, o senhor deixou muito claro os motivos que o senhor teve em mais de uma campanha eleitoral para se rebelar, para gritar o que algumas pessoas agora, através da sua colocação sábia, inteligente e clara, né, e com firmeza, do que aconteceu no processo da campanha eleitoral. Eu me recordo muito bem que não sei se foi foi no mandato anterior, senhor vereador, o senhor comentava comigo lá na Câmara, disse, mas aí, eu sei do meu papel, eu sei do trabalho que eu tenho prestado, eu sei do quanto é a gratidão do povo de Lagoa de Itaenga, mas é difícil você contar plenamente colhendo os frutos daquele trabalho que você faz, porque quando chega o período de campanha, quem se diz liderança bota a mão por cima e chega lá e vai contrariando o próprio eleitor, e o eleitor serve de testemunha e chega aqui, diz, olha, seu fulano passou aqui e disse que o candidato dele não é o senhor. O candidato é fulano de tal. Isso deixou marcas, doutor? O senhor tem mágoa com relação a isso? Ô Moisés, mágoa eu não tenho, porque mágoa, raiva, essas coisas vai fazer mal a mim. O senhor então, não tem lugar para guardar isso? Eu não tenho mágoa. Serviu de experiência e serviu de exemplo. Sabe qual é o exemplo que eu tirei disso? É que eu sou forte demais. Eu sou tão forte que as maiores lideranças do meu grupo tentaram me derrubar e não conseguiram. Eu vi, Moisés, nessa última eleição agora, eu vi uma pesquisa, quem me mostrou foi a ex-prefeita, que mantinha uma relação de amizade muito boa comigo. O senhor disse mantinha? E tem algum arranhão, o senhor acha? Eu acho o seguinte, algumas pessoas, Moisés, elas só consideram você amigo até o dia que você está servindo aos objetivos dele. Subserviente então, a elas. Quando você é subserviente, quando você atende todos os desejos dela ou dele, aí você é meu amigo, meu irmão. Quando você pensa para você, aí você já deixa de ser amigo. Porque eu acho assim, Moisés, uma coisa que eu separo na vida é amizade, política, negócio, religião, cada um tem o seu. Então o fato da pessoa não votar em mim, um eleitor meu, um cabo eleitoral meu, ter deixado de votar em mim, eu não vou me intrigar dele e ficar com raiva dele. O exemplo que eu te dou é a Agenor. Teve uma eleição, a Agenor trabalhava comigo, me acompanhava. Quando chegou na época da eleição, chegaram no Agenor e botaram na cabeça dele que ele era motorista de ambulância e podia se eleger, e a Agenor foi candidata.
foi candidato naquela época, teve 70 votos, e eu consegui me eleger. Mas, na verdade, a intenção não era eleger Agenor, era fazer com que Napoleão perdesse a eleição. Toda eleição que eu concorri em Lagoa de Itaenga, tinha alguém, que eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque eu não quero estar com problema, mas as lideranças, a família das lideranças, trabalhava para me prejudicar. Porque na hora que uma liderança que diz que é meu amigo ou é meu irmão, que me respeita, e na hora da eleição pega uma pessoa ligada a mim e bota para ser candidato, a intenção não é ajudar essa pessoa, a intenção é me prejudicar. Tá entendendo? Então, isso aí foi um somatório. Inclusive as pessoas diziam: Napoleão, você é muito forte. Nessa eleição agora, uma pessoa do grupo que continua lá disse: Napoleão, você pode dizer que é muito forte, porque o que trabalharam para te derrubar e você conseguiu se eleger. E eu vi, como eu ia dizendo, eu vi uma pesquisa, a ex-prefeita me mostrou uma pesquisa onde eu tinha, Moisés, 7%, 7 era 8 na pesquisa. Então eu tinha uma média de 1.200 votos. Para vereador é muita coisa. É. Mas aí como é que funciona? Aí pega essa pesquisa e sai na casa do povo. Não sai dizendo que eu sou ruim, que eu sou forasteiro, mas sai dizendo: ó, não precisa votar nele não, ele já está eleito. Olha aqui. E resultado, eu quase que perdi a eleição para uma pessoa que disputou pela primeira vez. Então a política tem essas surpresas. Graças a Deus eu não perdi, estou aqui, entendeu? Estou lutando já para de 2028, porque a eleição já começou. E não tenho mágoa de ninguém, só tenho um aprendizado de que muitas vezes você não deve ajudar todo mundo que diz que está precisando da sua ajuda, porque ele está querendo melhorar para prejudicar você. Se ele crescer... crescer. E eu tenho algumas coisas que a gente não esquece. Lá em 2011, 2012, eu fui responsável diretamente pela eleição de Carlinhos Carpina, porque eu aprovei as contas dele. Ele querendo ou não, ele achando bom ou não o que eu estou dizendo, eu era presidente da Câmara e ele tinha contas reprovadas, e eu consegui fazer manobras junto com o corpo de advogado da época, doutor Luiz Petribu, anulei e aprovei as contas dele. E teve ocasião que eu fui lá na casa do prefeito em Carpina mais de uma vez, e quando cheguei lá, bati na porta, o vigia dizia que não estava em casa, mas depois o vigia me disse: olha, ele mandou dizer que não estava em casa. Então, eu fiquei magoado, porque é como se eu plantasse um pé de manga, mas eu não posso tirar uma manga da planta. Então, foi um somatório de pequenas coisas, e foram se somando. Quando nós perdemos a eleição, eu vi que eu não tinha mais espaço para continuar, e era a oportunidade de eu sair e tocar minha vida sem ter que ter problema com ninguém. Porque eu não tive problema durante os 20 anos, e nem quero ter daqui para frente. Cada um segue seu caminho, com todo respeito, que eu tinha, agora é que eu tenho mais. Cada um. Agora, só que esses projetos, principalmente esses projetos defendidos dentro de um grupo que não tem uma discussão, ou a minha opinião não serve para nada, eu não faço. Nem lá e nem aqui. Se no grupo do Dimas eu tiver que dar uma opinião e eu ver que eu também não estou sendo atendido, então não precisa de mim. Então eu não vou deixar mais enraizar esse tipo de coisa. Tá entendendo? Estou aqui para apoiar a gestão do prefeito Dimas, estou aqui para aguardar a opinião dele em relação aos candidatos a deputado, quem nós vamos apoiar. Tem aí o Silvio Costa, que tem ajudado bastante Lagoa de Itaenga. Eu acho interessante, na minha opinião, respeitando a opinião de todos, respeitando a decisão de todos, do eleitor, de vereadores, etc. Na minha opinião, eu sempre votei com o candidato que o prefeito apresenta, eu nunca votei no outro candidato. E principalmente, Moisés, na minha opinião, o deputado federal, ele é muito importante para o município, porque é onde se tem o maior volume de recursos. Então a gente precisa ter uma boa representatividade lá no Congresso Nacional, que é para enviar recursos para o município. E o Silvio Costa tem sido muito importante nessa ponte de recursos para o município de Lagoa de Itaenga. E tem mais um detalhe que é importante: o Silvio Costa faz parte da coligação do partido que eu sou. Eu sou do PSB. Silvio Costa não é do PSB, mas vai votar no candidato do PSB. Está na frente, né? Então é mais confortável para mim. Então eu estou com o prefeito nas decisões dele, aguardando as decisões dele e respeitando, mais uma vez, a decisão de cada colega que tomar, até porque alguns deputados federais de outros colegas vereadores que apoiaram, que nunca apoiaram o candidato do grupo, como o vereador Eliel, ajudaram muito Lagoa de Itaenga. O deputado, o Gadelha, né?
ele apoiou muitas emendas para a Lagoa de Itaenga, com tratores, com máquinas agrícolas, etc. Então eu disse na Câmara, na última reunião, que é importante que cada vereador, ou grupo de vereadores que está apoiando o candidato, principalmente federal, que eles tenham força para cobrar no futuro desses deputados que ajudem o prefeito. Não seja Porque não é ajudar o prefeito, Moisés. Eu não estou aqui com Dima, não é para ajudar a Dima, não. Eu estou aqui para ajudar a Lagoa de Itaenga. Independente do lado político, porque a Lagoa de Itaenga agora, nesse momento, até a eleição de 2028, ela é gerenciada pelo prefeito Dimas e é para todas as pessoas. Não tenha dúvida. A gente precisa trabalhar e eu estou preocupado cada dia com a saúde do município, principalmente. Eu estive na Camboa fazendo uma palestra. Vamos falar, eu ia falar sobre isso. Estive na Camboa fazendo uma palestra lá sobre o Novembro Azul, sobre saúde masculina. Uma orientação da saúde masculina, câncer de próstata, etc., que é uma área que eu trabalho como bioquímico, não sou médico, sou bioquímico, mas eu trabalho exatamente nessa área, quando a gente faz os hormônios da próstata, e eu estive lá e aproveitei o momento para conversar com o povo, para saber como anda a gestão, porque nada melhor do que escutar o povo. E na reunião que estava na Camboa, ele me disse que estava tudo bem, que a saúde estava bem, e que estava andando tudo bem, a estrada estava boa. Fizeram uma pequena queixa em relação à iluminação pública, que já está sendo resolvida, mas o restante, tudo ok. Inclusive, eu me adiantei e disse a ele que nós vamos lutar daqui para o fim do mandato, desse primeiro mandato, porque eu acho que nós vamos ter mais de um, né? Para que seja feito o asfalto daqui para Camboa. Certo. Então, agora o senhor entrou nessa linha de raciocínio aí, eu não quis lhe atrapalhar, mas ficou algo enganchado aqui, nas perguntas que eu lhe fiz. O senhor disse que ainda, né? Que ainda com relação à sua relação política, vamos dizer assim, com a prefeita, né? O senhor faz alguma referência à liderança do grupo da prefeita e tal, que é um magoado, né, pelo processo eleitoral. Ele não sabe, é o tipo da pessoa que na sua arrogância não sabe reconhecer sequer, né, a voz das urnas. Mas qual é a sua relação com a prefeita, com a ex-prefeita? O senhor acha que azedou pelo fato do senhor ter saído do grupo liderado pelo ex-prefeito? Moisés, eu sinto muito em até que dizer isso, mas é uma pessoa que eu aprendi a gostar. Eu separava a gestão da pessoa, Graça do Moinho, sempre separei, sempre tive um carinho muito grande por ela, continuo tendo um grande respeito. Agora, a relação pessoal, a relação de amizade nossa, eu acho que é um ciclo também que se fechou. Porque quando a gente é visto de uma forma diferenciada, diferente, é porque você não está agradando nem para dar um bom dia nem uma boa tarde, eu acho. Porque eu encontrei uma única vez a prefeita lá no estabelecimento do irmão dela e ela me olhou como se eu fosse um mendigo fedorento. Verdade, doutor? Saiu, eu cumprimentei, ela mal falou comigo e se retirou do ambiente. Então, eu, com todo respeito que eu... Quer dizer, é uma marca do grupo dele. Que eu a tenho um grande respeito, vou continuar tendo o carinho que eu sempre tive por ela, mas a partir daquele momento, eu percebi que ela não quer relacionamento, nem político, nem de amizade comigo. Então eu tenho que respeitar a opinião dela. Entendeu? Lamento muito, porque achei até um ato de uma falta de educação, porque eu acho que não era para ter sido daquele jeito, mas foi. Não foi, já aconteceu. Deus abençoe, Deus proteja, dê muitos anos de vida. É o que eu desejo, mas eu acho que a relação, esse laço, até de amizade com muitas pessoas do grupo, eu não encerrei. Eles encerraram comigo. Eu sou tratado, talvez, como uma megera lá. Então, é melhor a gente respeitar e deixar para lá, sabe? Verdade. Eu não quero ter atrito com ninguém, desrespeitar ninguém, quero continuar a minha vida sossegado, tendo a minha opinião, que eu também tenho direito, é democracia. A democracia serve para todos. Então eu também tenho meu direito de expressar meu pensamento, desde que eu respeite o pensamento dos outros. O senhor falou que esteve na Camboa, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a saúde masculina, que esse assunto também a mim interessa, até pela minha faixa etária, e o senhor disse que
participação quando solicitou do povo lá da Camboa a opinião. Quais as necessidades aqui dessa comunidade, onde o senhor tem um grande relacionamento, né? O senhor estando na Camboa, está no meio da sua família, né? Parece que ali é um pedacinho especial, né? O pessoal tem um carinho especial pelo doutor Napoleão. Que avaliação o senhor faz, doutor, da gestão do prefeito Dimas? Ô Moisés, eu disse na Câmara segunda-feira que a gestão de Dimas era boa e que eu daria uma nota 8. Andando de segunda-feira para cá, inclusive acabei de almoçar ali no Colégio Tereza. Cheguei na hora do almoço, lá no Colégio Tereza. Água e pão. Quando eu cheguei lá, meu irmão, o almoço top tá até aqui na fotografia. Mas disseram aqui que é só água e pão. Mas isso aí é alguns descontentes que sempre vai ter isso. Eu procurei saber da merenda. E por coincidência, cheguei na hora do almoço. Quero aqui abraçar a professora Elza, as cozinheiras que estavam lá, os professores. E aí aproveitei para almoçar. Eu, para ser sincero, o almoço não é diferente da minha casa, é do mesmo padrão, os alunos tudo contentes. Então a gestão eu já não vou aumentar a nota, eu vou dar 9 agora. E para chegar a 10, precisa uma pequena coisa, só precisa o prefeito sair mais e abraçar mais o povo e estar mais junto do povo, porque aí eu não sei o que é que está faltando, somente isso. A gestão para mim está bem na saúde, está bem na educação, está bem na alimentação dos estudantes. E para um principiante, porque não é fácil, Moisés, você chegar numa prefeitura, por menor que seja um município como o de Lagoa de Itaenga, e pegar uma gestão que eu não sei como foi que ficou, muitas coisas ficam sem informação. As contas estão chegando aí com recomendação do Tribunal de Contas. Tem umas contas para chegar, eu não tomei conhecimento ainda, esse é um assunto que a gente vai deixar aí para discutir mais na frente. Sim, mostrando que a situação não ficou tão boa. Então veja, aí eu acho que sempre tem dificuldades e precisam adaptação, licitação. Então, baseado nesse princípio, eu até falei também na segunda-feira, o prefeito em primeiro mandato, os secretários, tirando o Val ali, a maioria também de primeiro mandato. Todos de Lagoa de Itaenga. Todos de Lagoa de Itaenga e todos ainda sem uma experiência administrativa. Então, para quem começou agora, eu acho que a gestão está bem. Eu espero, com muita esperança e com muita ansiosidade, que 2026 seja um ano que a gente possa deslumbrar mais aí, que a gente possa lutar mais, que a gente tenha mais emendas parlamentares, que todos os colaboradores da gestão, como eu sempre dizia, continuo dizendo, se empenhem cada vez mais. Como vereador, com a minha experiência dos 5 mandatos, como bioquímico, com a experiência de 35 anos de trabalho no município de Lagoa de Itaenga, porque eu conheço Lagoa de Itaenga de muito tempo. Pois não. Eu tenho eleitor, Moisés, que hoje já são netos de quem votou em mim a primeira vez. Qual é a idade da doutora Lorena? Lorena tem 30 anos. Olha aí. Né? Pois é. Lorena não tinha nem nascido quando eu cheguei em Lagoa de Itaenga. E eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui ainda colaborando com Lagoa de Itaenga, de poder estar criando amizades ainda com Lagoa de Itaenga e ter meus filhos, minha família aqui. E mantendo o nome respeitoso, né, mantendo o nome respeitoso, né? E respeitado e respeitando. Então hoje eu tenho meus 2 filhos aqui, tenho a minha esposa aqui e tenho amigos que colaboram com a gestão, que colaboram com o desenvolvimento, porque nós temos uma empresa, como eu já falei, que gera emprego, que emprega uma menina da Camboa, que emprega 2 ou 3 daqui da cidade, que vai gerando renda para o município. Qualidade de vida e atendimento diferenciado. Abrimos também, temos uma outra empresa em Xangrande e a doutora Anisete tem uma empresa em Ribeirão. Nós vivemos, Moisés. Se o senhor me permite, o senhor diga para o doutor Alisson, em tempo, né? E diga para a doutora Lorena, que doutor Alisson é o menininho, né? É o queridinho da saúde. E doutora Lorena é a queridinha da saúde. Eu fico muito feliz. Eu tenho uma vizinha lá que ela sempre pergunta, quando é que você vai levar a doutora Lorena lá no programa? Eu digo, em breve. Eu vou ver. Ela é muito tímida, sabe, Moisés? Eu acho que o doutor Alisson é mais desenrolado, até porque ele hoje faz parte da igreja evangélica e aí esse pessoal, eles terminam tendo uma comunicação melhor. Sim, sim. Mas a doutora Lorena está se familiarizando aqui. Daqui a pouco é bom trazer ela para falar do que ela sabe, que é a saúde, que é a medicina e a saúde da mulher. Então isso me deixa orgulhoso e quando eu ando na rua, todo o pessoal, às vezes, que eu nem conheço, porque eu não vou mentir que eu conheço todo mundo, porque não dá para conhecer 20 mil pessoas.
Mas eu fico feliz demais quando alguém me interpela na rua e diz, olha, eu quero lhe parabenizar pela doutora Lorena, quero lhe parabenizar pelo doutor Alisson. Isso é para mim, Moisés, uma felicidade muito grande, porque eu trabalhei, como diz o Matuto, feito doido, e a minha esposa continua trabalhando todo dia. Nós não vivemos de facilidade, nós não arrumamos nada na política, Verdade. nós arrumamos foi trabalhando. Não só eu, mas todos da minha família. Nós não temos esse desejo de poder e de mandato. Inclusive, eu tinha um irmão prefeito e nós tiramos ele da reeleição, porque a gente achava que não era uma coisa que ia ser interessante, e nós tiramos ele da reeleição. Se a gente fosse apaixonado por poder, a gente deixava ele na reeleição, nem que fosse para perder. Mas nós não fizemos isso. Eu tenho um irmão lá no Ceará que é vice-prefeito, doutor Wellington, que você conhece, que agora queriam que ele fosse o prefeito. E ele pedindo a Deus para não ser, porque não queria decepcionar o grupo, para dizer que não queria. Porque tem paixão pela medicina, pelo povo, pelo paciente. É gente finíssima. E então Muito isso popular. aqui é importante, como eu vejo o trabalho dos meus filhos aqui, trabalhando, sendo pago, é claro. Não estão trabalhando de graça, ninguém está fazendo favor, não. Está sendo pago, mas está fazendo com carinho, está atendendo bem, está atendendo com decência, conversando com o povo. Então, está de parabéns a gestão de Dimas, está de parabéns, eu quero mandar um abraço para a Deise, que também por ser uma secretária ainda de primeira, marinheira de primeira viagem, está fazendo um bom trabalho, é uma pessoa atenciosa, toda hora que liga para ela, ela está disponível para, se não atender, mas apontar uma solução, conversar, e isso é que é muito importante. Ô doutor, nós sempre observamos aqui na história de Lagoa de Itaenga um grande calo, vou até usar essa analogia, né? Um grande calo nas gestões, a questão da saúde e, de modo especial, a questão do funcionamento do hospital. E eu não me recordo, eu e o senhor, que nós temos a mesma vivência praticamente aqui em Lagoa de Itaenga, eu não me recordo de termos uma gestão tão assertiva com relação aos plantões no hospital. Moisés, o hospital de Lagoa de Itaenga, ele passou por dificuldades quando estava lá com um plantonista. E a gestão passada, ela já tomou uma decisão que eu não posso aqui dizer que não foi acertada, quando colocou 2 plantonistas, um diarista e um plantonista de 24 horas. Já foi um acerto. Porque eu não vou atirar pedra e nem vou falar daquilo que eu convivi. Não é justo eu dizer que... Mas é justo eu elogiar aquilo que eu convivi. Então foi um acertado. Quando o prefeito Dimas e a secretária Deise assumiram o hospital e eles colocaram 2 médicos plantonistas, eles acertaram muito mais do que quem colocou 2, sendo um diarista. Sim. Então o hospital, ele está com funcionamento. Eu ainda tive até recentemente... e continuo ainda frequentando, eu vejo que está acertadamente funcionando. Precisa resolver umas pendências, tipo que é muito cobrado, a questão do bloco cirúrgico, das cirurgias, que elas começaram a ser feitas aqui lá no tempo de Sebastião Menino. Verdade. Quando Sebastião Menino era prefeito, eu me lembro que o doutor Jaciel e o doutor Milton, o Godinho, que eu não estou lembrado do nome dele agora. Era ortopedista? Não, a ginecologista. Fazia. Que tem uma propriedade em Feira Nova. Doutor Jaciel? Não, Jaciel não. Não, doutor Moura? Não. Ah, Jesus, fugiu agora. Eles faziam cirurgia. Ele trabalhava, inclusive, ali na Sociedade Beneficente. Eles faziam cirurgia. Depois que Sebastião saiu, que o Carlinho do Moinho, ele continuou fazendo cirurgia, passava algum tempo, às vezes, sem operar, mas sempre fazendo cirurgia. Só que a gente tem que entender, Moisés, que o hospital, ele precisa melhorar muito pra gente não correr risco. Sim. Entendeu? Eu nunca dei opinião, porque eu gosto de dar opinião quando me perguntam. Quando eu não sou chamado, eu não sou muito de dar opinião. Mas nós precisamos ter, Moisés, o cuidado cada vez mais, e nós tivemos sorte até hoje. Nunca morreu ninguém de uma cirurgia no Hospital Lagoa de Itaenga. Verdade. Até porque a cirurgia era de mais baixa complexidade. Era o quê? Laqueadura, cesárea, etc. Mas eu sempre vi risco nisso. Inclusive, conversando com a doutora Lorena, que é obstetra, ela já chegou a me dizer, pai, eu não tenho coragem de fazer uma cirurgia no Hospital Lagoa de Itaenga. Porque eu vou fazer a cirurgia e vou embora. Se houver uma intercorrência e uma paciente dessa morrer, eles vão querer me culpar.
Tá entendendo? Sim, sim. Porque o problema não é operar. Operar É o dá para operar. pós-operatório. É o pós-operatório. Se depois da cirurgia, porque o médico opera aqui, o médico que operava aqui, foi inclusive eu que indiquei no mandato passado. Doutor Teixeira. Doutor Teixeira, era doutor Teixeira, exatamente. Veio Então, agora. doutor Valdir, que operou até a eleição aqui Sim. em Lagoa de Itaenga, foi uma indicação minha lá de Risco de Caruaru, um bom cirurgião. Só que quando o doutor Valdir terminava a cirurgia, 2 horas, 3 horas da tarde, ele ia embora para Caruaru. Se houver aí, vamos dizer, uma paciente dessa começa um sangramento grande. E aí? Não tem ninguém capacitado para fazer uma reoperação, abrir um paciente, fazer uma intervenção maior. Joga esse paciente dentro de uma ambulância daqui para Recife. 1h30 Será que Caruaru, nós vamos chegar com ela com vida? E se não chegar? Para onde é que vai a culpa? Então, veja, é uma situação difícil. Eu acho muito importante que a gente se preocupe, que a gente volte com as cirurgias em Lagoa de Itaenga, mas que a gente volte com a mais de segurança. Com responsabilidade. Com responsabilidade. A população... Agora, aumentou, né? eu cobrei já da secretária Deise e vou aqui mais uma vez dizer que era muito importante que a gente voltasse com aquelas pequenas cirurgias que não tem risco de morte para o paciente. Sim. Uma cirurgia para tirar um sinal, para fazer uma intervenção pequena, que na hora que terminar, como se fosse uma cirurgia ambulatorial, o paciente volta para casa. Então, aí eu sou 100% favorável. Caso contrário, só se, na minha opinião, vamos botar o bloco para funcionar, vamos. Vamos trazer o CRM aqui para ver se eles aprovam, porque se houver problema a gente está cobertado. Sim. Aí a gente bota para funcionar e vai, com certeza, ser bom para o povo de Lagoa de Itaenga, ser bom para todo mundo, porque é o que nós queremos, Moisés, e o que eu quero, independente de eu ter sido do lado de lá e agora estar com Dimas, eu quero é o bem de Lagoa de Itaenga. Então, se eu quero é o bem de Lagoa de Itaenga, é até por isso que eu estou aqui. No dia 1 de maio de 79 foi inaugurada aquela praça da Bandeira, né? Naquela estrutura anterior a essa que está sendo construída. O senhor acompanhou certamente esses anos todos, porque o seu dia a dia é em Lagoa de Itaenga. Quando a gente menos espera, um domingo à tarde, um sábado à noite, uma sexta à noite, e, por fim, não tem hora, a gente está encontrando o doutor Napoleão aí, conversando com a comunidade. O senhor teria providenciado uma reforma ali naquela praça, ou aquilo ali é inútil, doutor? Olha, a Praça da Bandeira, ontem eu até brincando com os meninos lá, para aperrear, eu disse que é a maior obra dos últimos tempos de Lagoa de Itaenga é aquela praça. Muito importante, uma visibilidade não é mais importante do que um posto de saúde, mas que é uma grande obra e que precisava. Nós estamos vivendo a modernização. A Praça da Bandeira já era uma coisa muito antiga. Quando alguém passar em Lagoa de Itaenga vai dizer, aquela cidade daquela Isso, praça. não, então ali é uma obra, inclusive, que podia ter sido feita no mandato anterior, teve a oportunidade. Eu não sei por que motivo deixou de ser feito. Me parece até que o projeto tinha sido feito antes. Mas pode criticar quem quiser, Moisés, que quem é adversário sempre vai criticar. Não tem nada bom para adversário. Por que o adversário? Principalmente quando o cara ele gosta de estar no poder, ele quer o poder a todo custo e não sei o que, tudo que fizer é mal feito. Tudo que fizer é defeito. Eu até falei na Câmara também na segunda-feira que o mal de quem perde eleição é que às vezes passa anos e anos no poder e quando passa um ano, 10 meses, 20 meses, 5 meses já está cobrando do novo gestor aquilo que passou 10, 15, 20 anos não fez. Pronto. Por exemplo, o asfalto. Agora nós tivemos aí o asfalto de 22 ruas, 20 e poucas ruas. Alguém disse por aqui, como bandeira de campanha política, que foram 20 ruas, asfaltaram 20 ruas, a gente asfaltou mais de 40, mas não disse que foi em 20 anos. Moisés, olha, veja, em 20 anos asfaltou 40. Em 50 eu vou botar mais 10, 50. Asfaltou 50. Em 10 meses. Em 10 meses, Dima asfaltou 20 ruas e asfaltou um asfalto que foi muito bem feito do arrombado e do açude de pedra. Sonho, aquilo ali é um sonho. Então, se a cada 10 anos, a cada 10 meses ou ano, ele asfaltar 20 ruas, quando terminar nós vamos ter asfaltado 100 ruas e nós vamos ter feito o asfalto da Camboa. E vamos modernizar, eu já disse a ele, não vamos mais estar reformando aquele hospital. O hospital, a reforma do hospital, ela já não cabe mais reforma. Cabe, se for para fazer uma reforma construtiva, de construção. Tem terreno. Para cima tem elevador, rapaz.
ali atrás, derruba aquilo ali, mete 3 andares ali, mete o elevador ali atrás. O senhor vota Porque o espaço é muito pequeno, o espaço da maternidade de Lagoa de Itaenga. Sem querer aqui falar mal de ninguém, porque não é meu perfil, é o mesmo de quando o Marcelo fez. Aumentou a área de internação, a área de atendimento médico continua sendo o mesmo. A única coisa que cresceu, Moisés, foi aquela lateral ali que colocou o raio-x, que colocou o laboratório e colocou mais 2 salas ali onde tem hoje o SAMU e uma sala de atendimento médico. Verdade. Mas o terreno é o mesmo. aquela estrutura da frente que já foi reformada lá pelo prefeito Jacques e pela prefeita Graça, continua a mesma. Algumas salas foram derrubadas de parede, foi aumentada para cá e para lá, mas nós temos um número de leito ainda. Não estou criticando ninguém aqui, só estou dizendo. Nós ainda temos um número de leito pequeno para o município de Lagoa de Itaenga. A gente precisa designar mais leitos masculinos, mais leitos aumentou, femininos, né? Mais leitos para UTI. A população aumentou. Quando eu cheguei aqui, Moisés, tinha 7 mil habitantes. Nós temos hoje 20 mil habitantes e a estrutura é a mesma. Então a gente precisa melhorar isso aí. Outra coisa que eu cobrei de Deise, vou pedir mais uma vez e vou brigar toda vez com ela agora. Arrumar um médico para cuidar da saúde masculina, um urologista, mesmo que seja esporadicamente, 15 ou de 30 dias, porque é um atendimento especializado. Aproveitar o Novembro Azul. Aproveitar o Novembro Azul. Minha amiga Deise, que está me ouvindo, nós temos médico para cuidar das mulheres. Já temos aí, ginecologista. Temos uma e poderemos até ter mais uma. Mas vamos cuidar da saúde do homem e da saúde da criança. Masculino, homem, mulher e criança, vamos cuidar da saúde do povo, porque o maior legado para uma gestão, Moisés, na minha opinião, para o povo de cidade pequena, é a saúde. Os seus deputados, seus candidatos da próxima eleição, serão os mesmos, possivelmente, do nosso prefeito Dimas? Moisés, em relação a deputado, eu estou aguardando o posicionamento e o que o prefeito, o rumo que o prefeito vai tomar. Eu estou com o prefeito. O senhor vota com o prefeito? Eu voto com a gestão. Doutor Napoleão, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar que aqui eu não perguntei? O senhor não, tem uma bagagem tão grande que o tempo voa. O que eu quero falar, Moisés, é só que eu estou contente em estar mais uma vez aqui na Itaenga FM, dessa vez contando com 2 potências aí, Júlio Filho e Moisés. Está aqui na retaguarda. E com certeza, meu amigo Manuel Antônio aqui. Presidente e eleitor. Presidente, eleitor, cabo eleitoral, amigo. Conselheiro. Moisés, o meu amigo o Manuel Antônio, ele me visita às vezes. Eu sinto saudade quando ele demora muito tempo para me visitar, porque a gente bate um papo, faz umas viagens ali por aquelas serras ali do interior e tal. É bom. É bom demais. Aí o Moisés, o Manuel hoje, ele é como se fosse um familiar. Eu tenho pessoas aqui que eu tenho uma ligação afetiva tão grande que parece de casa. Eu sempre tive essa ligação com o vice-prefeito Estênio, que quando chegou perto de mim ainda era uma criança. Eu tenho essa ligação com você também. Júlio Filho hoje faz parte também desse ciclo de amigos meu, porque muita gente diz assim, eu tenho muitos amigos, eu não tenho não. Porque amigo para mim é aquele que está sempre presente, é aquele que está disponível, é aquele que me escuta. E apesar dos arranhões da política, aquela musiquinha continua, viu, Júlio? E o cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais. Aí eu tenho outra pessoa que tem uma ligação muito forte comigo, que é o Charlie. O Charlie tem uma ligação muito forte comigo. A Genô tem um respeito muito grande pelo senhor. O Charlie é o tipo de pessoa que se ele tiver em Itamaracá, que ele tem uma casinha lá alugada e ele vai pra lá. Se eu disser, eu quero você em Lagoa de Itaenga aqui. Ele pega a motozinha dele e vem-se embora. Então, é uma pessoa que eu tenho um respeito grande, o Charlie, o Agenor, o Manuel. Aí tem aí uns meninos aí da nova geração, o Jó, que trabalhou comigo na campanha, a esposa. Olha, muita gente, o pessoal da Camboa, Rosinha. Eu tenho um ciclo de amigos, porque é o seguinte, o irmão Ismael, o irmão Carlinho. Porque são pessoas, por exemplo, nessa eleição, o irmão Carlinho não votou comigo. Mas não deixou Carlinho de ser votou amigo. Irmão Ziel. O irmão Estênio saiu, rompeu comigo, quando ainda era lá do grupo, para fazer a escolha dele, que Deus iluminou ele e ele acertou. Porque se tivesse no grupo, tinha perdido e estava aí, talvez, jogado ao Léo. Entendeu?
Mas eu não fiquei com raiva de Estênio. Então, para o presidente da rádio não ficar com raiva nem de mim, nem do senhor, nem de Júlio Termine. Filho, vamos embora. Não, o presidente aguarda só um minutinho. Muito obrigado mais uma vez a todos. Quem eu não falei o nome dos meus amigos, um abraço Lagoa de Itaenga. Um abraço a quem é da oposição. Siga o caminho de cada um. Um abraço ao nosso Deus prefeito abençoe. Dimas, bom almoço. Um abraço ao prefeito Dimas, a primeira-dama, ao vice-prefeito Estênio. Mais uma vez, um abraço a todos os vereadores, em nome do nosso presidente Ziel. Grande abraço, Lagoa de Itaenga. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, minha gente. Quarta-feira tem mais. Tá chegando o presidente Manuel. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.